Graça e paz, irmãos. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Amém? Ela se encontra lá no livro de Números, capítulo 20, no versículo 7 ao versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará água, e assim lhe tirareis águas da rocha, e darei de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não credes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não os fareis entrar este povo na terra em que eis de lhe dar. Amém? Irmãos, aqui claramente nós vemos que Moisés errou, Moisés pecou. A ordem do Senhor era simplesmente falar com a pedra, e ele vai lá e fere a pedra. Então nós vemos que nem sempre os fins justificam os meios. Que as coisas parecerem certas, elas também devem ser feitas da forma certa, da forma correta. E ali deveria ser falado com a pedra e não ferido a pedra. E aqui também nós vemos que Moisés cedeu à pressão, cedeu à contenda do povo, cedeu a muitas coisas que não provinham do Senhor. E trazendo para os nossos dias atuais, o que é que acontece no nosso dia a dia que nos tem nos afastado da vontade do Senhor. Aqui foi um povo incrédulo, um povo que estava duvidando do agir de Deus, um povo que estava muitas vezes querendo, às vezes até matar Moisés, por ter levado ele àquele deserto. Então o povo contendia contra Moisés. Mas nos dias atuais, o que é que tem nos afetado, que tem nos feito sairmos da vontade do Senhor? Muitas das vezes é um familiar, um parente, um vizinho, um emprego, uma crise, um negócio, uma pandemia, igual tivemos nos últimos anos. Há várias situações que não estão no nosso controle, basicamente dizendo isso. Quando aqueles 12 espias foram espiar Canaã, não estava no controle de Moisés a resposta dos 12. Então aquilo não cabia a Moisés. E a gente sabemos que por aquela posicionamento de 10 espias, o povo permaneceu por mais 40 anos ali naquele deserto. Então nós vemos que Moisés já estava um homem experimentado de muito e muito tempo na frente daquele povo, mas ao mesmo tempo que Moisés estava um homem que a gente pode dizer que batalhou muito à frente do povo de Deus, é um homem que também viveu e experimentou grandes maravilhas do Senhor. Todas as maravilhas das 10 pragas, tudo que Deus fez por aquele povo. E Moisés é um homem a qual a Bíblia nos fala, com Moisés Deus falava face a face. Deus tinha uma intimidade absurda com Moisés. Então eu acredito que diante de tudo que Deus estava convivendo com Moisés, todas as instruções, lembrando que Moisés é qual escreveu o Pentateuco, os primeiros 4 livros da Bíblia. Ou seja, com Moisés que Deus dividiu a construção do mundo. Então Moisés era um homem íntimo de Deus. Mas aqui nós vemos que a pressão daquela circunstância fez que Moisés se irasse, que Moisés se excedesse, que Moisés saísse da presença de Deus. Moisés agisse, talvez no propósito certo, mas da maneira errada. Então vamos trazer essa reflexão para as nossas vidas. Todas as vezes que algo nos acontecer, tudo aquilo que a gente possa imaginar que possa nos desviar da presença e da vontade, da misericórdia de Deus, que a gente possa refletir, que a gente possa ter um domínio próprio, um autocontrole, que a gente possa saber lidar com as situações da melhor forma possível. Que nós vemos que em outras passagens, lá em Deuteronômio para frente, capítulo 30 em diante, nós vemos que Moisés intercede para que pudesse ao menos entrar naquela terra. E a gente vê que Deus não muda seu posicionamento. Era toda aquela congregação e também Moisés e Arão. O que Moisés fez não tinha perdão, porque Moisés feriu
um princípio. Moisés feriu a vontade de Deus. Moisés magoou a Deus. E muitas das vezes, quando alguma coisa nos acontece, muitas das vezes nós magoamos nossos irmãos. Nós magoamos a quem nos amamos e a quem nos ama. Às vezes uma coisa que não tem nada a ver, nós chegamos magoados e magoamos outras pessoas. Nós somos, muitas das vezes, em vez deixamos de transmitir a misericórdia e o amor de Deus e transmitimos mágoa e frustrações. Amém? Então que possamos cada dia mais nos achegarmos na presença de Deus, que possamos a cada dia mais ser os íntimos da presença de Deus, que possamos reconhecer sempre que erramos, que possamos nos submeter à boa e vontade agradável de Deus, que possamos parar de encontrar pretextos ou justificativas, mas que possamos entender que Deus é bondoso, misericordioso, Ele é fiel para cumprir, e que possamos cada dia mais viver o melhor de Deus e transmitir o melhor de Deus, e que tudo aquilo de mal que tenha nos acontecido, que Deus possa nos curar para que a gente não transmita e não fira mais outras pessoas, não fira a vontade de Deus. Amém? Eu despeço a todos na paz de Cristo.